Imagine um dia comum em uma pequena cidade de Israel. O sol brilha forte sobre as estradas poeirentas e um homem caminha sozinho. Sua veste longa balança ao vento e sua presença impõe respeito. Ele não é um guerreiro nem um rei, mas sua autoridade é maior que a de qualquer monarca terreno. Ele é um profeta, um mensageiro de Deus. Seu nome? Eliseu. A cena que se desenrola parece, à primeira vista, simples. Ele segue em direção a Betel, uma cidade que, ironicamente, havia se tornado um centro de idolatria, apesar de seu significado sagrado na história de Israel. Mas, de repente, um grupo de jovens surge no caminho. Eles não o saúdam com respeito, não demonstram reverência. Em vez disso, zombam, gritam palavras ofensivas. E então dizem algo que selaria seu destino. Sobe, calvo! Sobe, calvo! 2 Reis 2:23. O que acontece a seguir é um dos episódios mais intrigantes da Bíblia. Eliseu os amaldiçoa em nome do Senhor e, de repente, 2 ursos saem do bosque e despedaçam 42 daqueles jovens. A cena é brutal, enigmática e levanta perguntas que atravessam séculos. Como um ato de zombaria poderia ter consequências tão severas? Esses jovens eram apenas crianças inocentes ou representavam algo maior? O que esse evento revela sobre a santidade de Deus e o papel dos profetas? Para compreender esse episódio de forma mais profunda, é essencial mergulhar no contexto histórico e cultural. Betel, o local onde isso ocorreu, não era uma cidade qualquer. Seu nome significa Casa de Deus, e ela tinha um significado sagrado para Israel, pois foi ali que Jacó teve sua visão da escada que ligava a terra ao céu. Gênesis 28:12-19. No entanto, ao longo do tempo, Betel se tornou um centro de idolatria, especialmente durante o reinado de Jeroboão, que estabeleceu ali um dos 2 bezerros de ouro para afastar o povo da adoração verdadeira no templo de Jerusalém. Reis 12:28-33. Isso significa que o ambiente espiritual da cidade era hostil aos verdadeiros profetas do Senhor. O povo havia se afastado de Deus e desprezava aqueles que proclamavam sua palavra. Quando Eliseu se aproxima de Betel, ele não está apenas entrando em uma cidade qualquer, mas em um território espiritualmente corrompido, onde a reverência a Deus estava sendo substituída por zombaria e desprezo. Agora, sobre os jovens que zombaram de Eliseu. O termo hebraico usado para descrevê-los, em 2 Reis 2:23, é Naar, que pode se referir tanto a crianças quanto a jovens adultos. No contexto bíblico, essa palavra é frequentemente usada para descrever homens de até 30 anos. Portanto, é um erro interpretar essa passagem como um castigo divino contra criancinhas inocentes. O mais provável é que se tratava de um grupo de jovens rebeldes e provocadores, influenciados pelo ambiente idólatra e hostil de Betel. A frase "sob calvo" não era apenas um insulto sobre a aparência de Eliseu. Sob poderia ser uma referência sarcástica à ascensão de Elias aos céus pouco antes desse episódio. Era como se estivessem dizendo: se você é tão grande como Elias, por que não sobe também? Já o termo calvo pode ter sido uma forma de desmerecer Eliseu, já que a calvície era associada à vergonha em algumas culturas antigas. Esse não foi apenas um ato de zombaria juvenil, mas um desafio aberto à autoridade de Deus. Ao amaldiçoá-los em nome do Senhor, Eliseu não estava simplesmente reagindo com ira pessoal, mas declarando um juízo divino sobre a rebeldia e a impiedade daquele povo. O ataque dos ursos foi uma resposta divina, demonstrando que desprezar os mensageiros de Deus era um ato de extrema seriedade. Esse episódio não é apenas um relato de juízo divino sobre um grupo de jovens insolentes. Ele carrega verdades espirituais profundas sobre autoridade, temor a Deus e consequências da rebeldia. No Antigo Testamento, os profetas eram mais do que meros porta-vozes. Eles representavam a própria presença e a vontade de Deus entre o povo. Rejeitar um profeta era rejeitar o próprio Senhor. O que aconteceu em Betel não foi um incidente isolado.
A zombaria contra Eliseu refletia a atitude espiritual do povo daquela região. Lembre-se de que Betel havia se tornado um centro de idolatria, onde os verdadeiros profetas eram desprezados. Esses jovens não estavam apenas insultando um homem, mas desafiando a autoridade divina que Eliseu carregava. Isso se conecta a um padrão recorrente na Bíblia. Deus não permite que sua palavra seja ridicularizada sem consequências. Vemos exemplos semelhantes em outros momentos da história de Israel. Quando Corá, Datã e Abirão se rebelaram contra Moisés e Arão, questionando sua autoridade, Deus abriu a terra e os tragou vivos. Números 16, 1-35. No Novo Testamento, Ananias e Safira caíram mortos por mentirem ao Espírito Santo. Atos 5, 1-11. Em todos esses casos, a lição é clara. Deus é paciente, mas há momentos em que ele age diretamente para reafirmar sua santidade e autoridade. Outro aspecto importante é o simbolismo dos ursos. O urso era um animal temido na antiguidade e frequentemente usado nas Escrituras para representar juízo e destruição. Provérbios 17, 12. Oséias 13, 8. O fato de 2 ursos saírem do bosque e despedaçarem 42 jovens não foi coincidência. Isso demonstra que o juízo de Deus pode vir de maneira súbita e inescapável quando sua santidade é desafiada. Mas o que podemos aprender disso para os dias de hoje? Primeiramente, a importância de respeitar a Deus e seus princípios. Vivemos em uma época em que a zombaria contra a fé e a irreverência se tornaram comuns. Porém, Deus continua sendo o mesmo e sua palavra permanece inabalável. Esse episódio nos lembra que não podemos tratar as coisas sagradas com leviandade. Além disso, esse relato aponta para a necessidade de discernimento. Não significa que Deus agirá dessa forma em todas as situações, mas ele nos ensina a levar a sério sua presença e a reconhecer a autoridade daqueles que ele estabelece. Por fim, a história de Eliseu nos lembra que a fidelidade a Deus sempre será desafiada. Nem sempre as pessoas ao nosso redor compreenderão nossa fé. Às vezes, enfrentaremos zombarias, críticas e desprezo. Mas assim como Eliseu seguiu seu caminho após o episódio, devemos permanecer firmes em nossa caminhada, confiando que Deus é justo e zela por aqueles que o honram. Se este estudo edificou sua fé, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com mais pessoas. Deus nos chama a crescer no conhecimento da sua palavra e a espalhar sua mensagem de graça e salvação. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.